Vou usar a faquinha, que no começo do vídeo eu falei que a faquinha pode substituir o ranhurador. Tá, faço esse processo, as duas partes ranhuradas, vou passar a colinha, a barbotina. Pego a barbotina, vou colocando. Nesse momento eu percebo que eu coloco em excesso, tá? Eu coloco um pouco mais de excesso a colinha aqui, porque eu não preciso passar na outra parte. Tem alunos aqui no ateliê que eles passam um pouco menos, mas passam nas duas, tá? Então eu já, para ganhar tempo também, eu passo em excesso. Vou pegar a outra parte e aí venho unindo as duas metades. Okay? Uni as duas metades, dou uma pequena pressão, tá, nessas duas partes para haver uma colagem entre essas duas partes. Posso pegar o batedor e dar uma pequena batida nessa transição, ajudando assim na colagem dessas duas partes. Ok? Feito isso, coloco a esfera novamente na espuma e agora vou usar aquele pedacinho do início do vídeo que eu tirei e deixei de lado. Esse pedacinho é muito importante. Eu vou fazer uma cobrinha com ele, um rolinho, tá, com menos de 1 centímetro de espessura. Ó, fiz o rolinho, dou uma achatada nele, tá? A gente fazer a colagem dessas duas partes com esse rolinho, tá? Então, ó, bem na transição, bem na emenda, eu venho colocando esse rolinho, essa cobrinha. É muito importante que façam isso, porque isso vai garantir a colagem dessas duas partes, tá? Coloquei a cobrinha, dou uma batida nela para ela assentar. Não preciso ranhurar e não preciso passar a colinha, porque fica um pouquinho de cola também e a massa ainda está mole, tá? Então faço essa cinta unindo, tá? Fazendo a transição dessa colagem. Isso aqui é muito importante porque a argila, eu costumo dizer que ela está sempre em movimento, ela está sempre retraindo, ela está sempre se movimentando. Então assim, quando a gente termina a peça e põe para secar, ela está retraindo, então ela vai movimentando. Quando ela vai para o forno, ela movimenta um pouco mais. Então ela está sempre em movimento. Se você não faz a ranhura, não usa cola, não faz essa cobrinha, usando, né, auxiliando nessa colagem, a chance dessas duas partes se soltarem, principalmente na queima, é muito grande. Tá? Então, atenção com a colagem com a argila. Tá? Vou pegar o bambuzinho, dou uma umedecida na ponta dele e vou fazendo a fusão dessa parte da cobrinha de um lado e a fusão do outro lado na outra parte, ok? Tá vendo? Uma coisa que é interessante nessa esfera, né? Quando a gente fecha as duas partes, automaticamente a gente prende um ar dentro dessas duas partes. Esse ar é extremamente importante para que a gente
manuseie essa peça e ela não amasse, ok? Então esse é o processo de fechamento da esfera, tá? Ó. Então já está uma esfera, está toda irregular ainda, mas ela já está oca e fechada. E com o ar preso lá dentro, que vai auxiliar em a gente modelar o formato da esfera sem que ela amasse, tá? Agora então a esfera fechada, o que consiste no processo final dessa esfera vai ser bater com a colher de pau ou o batedor e alisar com o bambu, tá? O bambu eu tiro pequenas irregularidades, tá? Então pequenas marquinhas, pequenas saliências que tem na peça, o bambu que vai fazer a função de regularizar essas marquinhas. E o batedor eu tiro grandes irregularidades. Percebam que essa esfera ela está com uma ponta aqui nessa parte de cima, ela está meio oval. Com o batedor, tá? Devagar eu venho corrigindo essas grandes irregularidades, ok? Então vou passar por toda a peça, ó, vou girando na mão. É importante que vocês observem o que vocês estão fazendo, tá? O olhar que a gente tem que ter na esfera, a gente usa o fundo que estamos trabalhando para conseguir identificar essas irregularidades, tanto grandes que a gente vai tirar com o batedor, quanto irregularidades pequenas que a gente vai tirar com o bambu. Ok? Então, esse é o processo de construção da esfera. Eu uso muito essa técnica. Eu vou estar mostrando vários vídeos, tá? Passo a passo, usando a esfera para desenvolver peças. Ok? Então, inicialmente, essa é uma esfera, a produção de uma esfera oca. Até o próximo.